boa aí no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar a sequência do Flamengo, são 15 pontos possíveis nos próximos 5 jogos. Eu acho que tem um jogo contra o Fluminense, a gente já conversou sobre isso aqui no Fox Sports Rádio. Tem um jogo com o Fluminense que, para mim, clássico, dá uma igualada. Enfim, vamos ver lá na hora como é que fica. Muita gente acha que o jogo contra o Fortaleza fora de casa que é o jogo perigoso, mas são 15 pontos que podem ser tranquilamente alcançados aí. E com isso o Flamengo sobe, vai lá em cima, encosta no São Paulo e briga pelo título. Ô, professor, tá dando a impressão que é o seguinte, hein? Renovou com o Diego Alves, agora vai. São Paulo que se cuide, é isso, professor? Olha, João, ainda que não haja um acréscimo positivo em relação a isso, só de ter evitado a possibilidade do que ia acontecer de negativo já é um lucro. Porque você imagina o Diego saindo nessa reta final, tudo que o Flamengo precisa agora, nessa sequência que o Hamilton falou, e seja dificuldade em Fortaleza, seja dificuldade no Fla-Flu, seja dificuldade nos 2 jogos, tudo que o Flamengo precisa é de sossego. Sossego para voltar a trabalhar. Então, só de ter evitado a pressão, os holofotes em cima do Neneca, que assumiria, o gosto ruim para o vestiário, para o elenco, um companheiro tão querido, um líder, saindo na reta final de um possível título, esse gosto de fim de festa antes da festa ter acabado. O Flamengo evitou tudo isso com essa solução que foi boa para todo mundo. E eu sempre ressalto isso, incluindo o Neneca. É mais negócio para o Neneca que o Diego esteja aí na transição mais natural da carreira dele do que ele entrar nesse fogo, nessa reta final. Porque ele tanto poderia fechar o gol, como fechou quando chamado várias vezes, como poderia pecar pela inexperiência, como pecou na desclassificação, que respingou diretamente na desclassificação do time na Copa do Brasil. Então, ainda que não mude da água para o vinho, não seja essa coisa que você falou do agora vai, mas que pelo menos que agora continue como está, sem barulho, sem sufoco, sem tensão. O Flamengo não precisa disso nesse momento, o Flamengo precisa de tranquilidade. Então, eu destaco nesse episódio, principalmente essa questão da sequência, do Flamengo poder continuar trabalhando direito. Eu acho que isso foi muito bom. No fim, todas as partes chegaram ao melhor acordo possível. Perfeito. E agora, hein, Nicola? Amanhã contra o Bahia, 18h15 no Maracanã, Diego Alves no gol. Flamengo tem 14 jogos para fazer no campeonato e tentar chegar no São Paulo e ganhar esse título. Seriam só 2 se ele não tivesse renovado o contrato, né? Tua pergunta a respeito de se com o Diego Alves o Flamengo ganha um embalo para ser campeão, eu te responderia que não. Mas eu te diria que se o Diego Alves tivesse ido embora agora no dia 31 de dezembro, isso talvez desencadeasse uma crise que poderia ter tirado o Flamengo da briga pelo título. Isso porque todo mundo dentro do departamento de futebol era favorável à permanência do Diego. Rogério Ceni deu a tarja de capitão do Diego, não à toa, para sinalizar publicamente que é a favor da permanência do Diego. O Gabigol faz o gol e corre o campo inteiro para abraçar o Diego Alves do outro lado do campo. Mais uma demonstração. O Bruno Henrique dá entrevista, o Felipe Alves dá entrevista, o Felipe Luiz dá entrevista, o Rodrigo Caio dá entrevista, todo mundo sinalizando a intenção ou pedindo a permanência do goleiro. Até os homens do futebol, o Bruno Spindel e o Marcos Braz, também haviam se acertado com o Diego Alves. E aí o pessoal da Gávea, os dirigentes da Gávea, é que haviam vetado o acordo. No final das contas, acabou ficando bom para todo mundo. O Diego Alves não teve os 2 anos de contrato que queria, não conseguiu o aumento que sonhava, mas vai ganhar R$770 mil por mês no próximo ano. Vocês que moram no Rio, você, João e o Hamilton, ninguém passa aperto com R$770 mil por mês, não, né? Não vai passar dificuldade, vai dar para pagar os boletos. Eu acho que ele vai conseguir viver bem. Aliás, não é só no Rio, é em qualquer lugar do mundo, viu, Nicolas? Dá pra pagar os boletos dele, os meus e os do João também. E vai sobrar ainda. Põe os meus também aí. Vai sobrar Os seus também, o Nicola, manda pra cá, pode mandar. Vai sobrar um troco legal. Então, assim, no final das contas, acabou sendo bom para todo mundo. O Diego fica por mais uma temporada. As propostas que ele tinha eram de clubes menores do que o Flamengo, de clubes com menos aspiração do que o Flamengo. Ia jogar na Arábia Saudita, ia jogar na Major League Soccer. O Benfica não o quis, ele foi oferecido, sugerido ao Benfica, não o quis. Ia jogar num time que briga contra o rebaixamento na Espanha. Então, o Diego Alves fica, o Neneca ganha porque vai ter a possibilidade de amadurecer por mais um ano. O Flamengo
continua com um cara que é importante dentro e fora de campo. O Diego Alves é um dos principais líderes do elenco, tem uma voz ativa extremamente importante. Então, para responder, eu acho até que assim, a saída do Diego atrapalharia, a permanência do Diego ajuda. Então, vou até mudar a minha opinião. Para responder a tua pergunta, eu acho que a permanência do Diego pode sim ser mais um trunfo na briga contra o São Paulo pelo título do Brasileiro. Para mim, só os dois sobraram, tá, João? Todos os outros, para mim, já não tem mais chance de título. Fica entre os dois, ou São Paulo ou Flamengo. Rapaz, é a opinião do Nicola e o Atlético. Palmeiras e Inter jogam daqui a pouco. O Nicola tá fechando aí o funil em São Paulo e Flamengo. Eu fiz essa pergunta para vocês porque eu sinto isso do torcedor do Flamengo nas redes sociais e com os quais eu tenho contato, né? Essa renovação do Diego Alves deu para essa comunidade rubro-negra, e aí eu incluo jogadores, incluo integrantes do departamento de futebol, especificamente o Marcos Braz, o Bruno Spindel, e os torcedores, né? Que agora vai. Por exemplo, o Luiz está dizendo aqui, um grande time começa para um grande goleiro. Parabéns, Flamengo, por ter renovado com o Diego Alves. Vamos ver, né, se o Flamengo vai jogar, vai voltar a jogar um bom futebol. Está jogando um futebol para ser campeão? Está evoluindo com o comando do Rogério Ceni, professor? Muito lentamente, muito pouco. Eu tenho uma boa vontade danada com o trabalho do Rogério, embora isso não me impeça de reconhecer o monte de bobagens que ele fez no jogo do Racing aqui, né? Mas quero crer que aquilo tenha sido exceção, João. Eu acho que essa evolução é lenta e ela precisa ser mais constante. É uma evolução que aparece, são lampejos, né? É aquele primeiro tempo do primeiro jogo com o São Paulo, com uma intensidade que nunca mais foi retomada durante todo o jogo. Eu acho que tem outras questões aí. O Flamengo só agora está conseguindo ter todos os seus principais jogadores juntos. Isso é uma coisa muito recente. Os dois meias e os principais atacantes juntos. Acho que depende muito disso. Mas o desafio do Rogério é recuperar aquela intensidade jesuítica, né? Dos tempos do Jesus. E quando a gente fala de falhas da defesa, começa ali, né? Não tem aquela pegada, aquela mordida na frente durante o tempo que precisava ter. E no tempo do Jesus tinha. Surpreendia todos nós. Ele não poupava ninguém e a batida era aquela. Então, é essa retomada, ainda que não seja o ápice do tempo do jesuísmo, mas pelo menos algo mais consistente. O Flamengo é uma grande aposta, João. Nessa sequência, quem como eu acha que o Flamengo tem potencial, fecha uma reação rubro-negra. Mas o time precisa responder isso em campo com mais constância. Precisa de mais minutos, jogando os bons minutos que jogou com o Rogério. É isso que eu espero ver desse Flamengo, uma sequência maior durante as partidas e num número grande de partidas, porque agora você tem que repetir isso em várias partidas. Não tem mais desculpa, tem semana cheia toda hora, então agora é entrar e jogar. Pois é, e vai jogar amanhã, Nicola, contra o seguinte adversário, que vem aí colado na zona de rebaixamento, que vem em crise, foi eliminado no meio de semana pela Sul-Americana, pelo Defensa e Justiça, e deve ter o seguinte time amanhã no Maracanã: Douglas, Nino, Hernando ou Anderson Martins, ou Nino, o Hernando pode ser deslocado para a lateral e jogar com 3 zagueiros, Juninho e Juninho Capixaba, Gregory, Edson e Ramon, Índio, Elber e Gilberto. Esse é o adversário do Flamengo amanhã, que vem numa situação delicada. Ou seja, o panorama é todo favorável para o time do Rogério deslanchar. Será que agora vai, ô Nicola? Tá jogando bem o Flamengo, Nicola, com o Rogério? O professor Celso Zelt falou bem. A minha expectativa em relação ao Bahia era de que, em relação ao Flamengo, era de que as respostas do Flamengo sob o comando do Rogério Ceni viriam de forma mais rápida. E elas estão vindo numa velocidade mais lenta. Acho que isso também tem a ver com a questão física. O Flamengo se perdeu durante a saída do Jorge Jesus. Houve um relaxamento natural de um time que ganhou tudo na temporada passada, deixou de ter um treinador que cobrava e os caras se acomodaram. E esse acomodamento acabou custando eliminações.
tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores da América. O Flamengo só vai conseguir jogar perto do que jogou no ano passado se tiver Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, todo mundo voando fisicamente. Porque o nível de atuação, o nível de entrega do Flamengo de 2019 era um nível de entrega altíssimo, dos caras marcando pressão, avançando linhas. É muito mais desgastante fisicamente quando você adota esse comportamento. Para o jogo contra o Bahia, o Flamengo é bem favorito. O Bahia vem de 4 derrotas seguidas. Se a gente aumentar um pouquinho esse recorte, são 6 jogos sem vitória, com 5 derrotas e um empate. Momento de muita dúvida, de muita contestação ao trabalho do Mano Menezes. E o pior é que o Bahia investiu nesse ano para fazer uma campanha consistente. O Bahia tem uma folha salarial bem maior do que seus adversários na parte de baixo da tabela. E foi buscar um treinador caro, um treinador de nome, treinador com currículo, exatamente para poder pensar somente em vaga na Libertadores, num G8, em estar entre os 10 primeiros. A coisa não tem funcionado. O presidente Guilherme Belintani, que acaba de ser reeleito, ele não é de mudar técnico diante da primeira dificuldade, da primeira crise. Mas a sequência e o momento do Bahia são complicados, os próximos jogos difíceis. Depois de pegar o Flamengo fora, o Bahia recebe o Internacional em casa e com mais 2 derrotas, pode se afundar na zona do rebaixamento. Para responder sua pergunta, eu acho que o Flamengo vence o Bahia e tem pela frente, nessa sequência que eu considero razoável, uma boa oportunidade de somar 3 pontos quase que a cada rodada para se aproximar do São Paulo. É isso aí, tem depois do Bahia, o Fortaleza lá no Ceará, reencontro do Fortaleza com o Rogério Ceni, dia 26 de dezembro, e depois, logo no início do ano, tem o clássico Fla-Flu. Ô Hamilton, o Flamengo está vencendo, mas está convencendo? E outra pergunta, esse jogo amanhã com o Bahia, pegando o exemplo do último, contra o Santos, que veio com o time reserva, que estava focado na Libertadores no meio de semana, e onde o Flamengo, não, embora tenha goleado, não tenha feito uma apresentação do nível que pode. É um jogo que o Flamengo tem a obrigação de apresentar um futebol melhor do que vem jogando? Está vencendo e convencendo, Hamilton? Não, não está convencendo. Está vencendo, mas não está convencendo. E o Rogério tem ainda problemas para armar o time, para impor o seu jeito de jogar, o seu jeito de treinar. Os jogadores estão começando a reagir a isso. E o Nicola tocou num ponto muito bom e que é verdade, que é sobre a situação física dos jogadores. O Diego, que a gente viu na temporada passada dando uma contribuição tão intensa, já com tanto tempo de futebol, sempre ali, pouco ficava fora do time, ora no banco com o Jorge Jesus, mas quando entrava dava uma super contribuição, peça importante, acabou de ficar fora para fazer um trabalho de reforço muscular. Enfim, então é um reflexo muito claro aí do que falou o Nicola, e é verdade. Eu acho que é muito difícil para qualquer treinador você pegar um bonde andando, pegar um time em meio de temporada, ainda mais um time com exigências como o Flamengo tem. E aí, fora de competições, enfim, com toda essa situação de Covid, sem arrecadar, muita coisa mudou. O tratamento mudou, a forma de negociar mudou, os jogadores tiveram que negociar com diretoria parcelamento de direito de imagem, enfim. O clima, o panorama foi outro, e ainda culminou com a troca de treinador. A vinda do Domenech Torren, que realmente não encaixou, e aí o Flamengo foi obrigado a trocar de treinador. Depois da saída do Jesus, uma saída traumática, ao meu ver, né? Tava tudo certo e ele acabou indo embora. Para mim, o Rogério ainda tá lutando para tentar impor o jeito dele, o jeito de jogar. Ele tenta fazer uma adaptação com o que se tinha, mas não pegou os jogadores num ponto como ele achou que ia pegar. Pode engrenar, pode ir à frente. Repito aqui, a sequência é ótima, é muito boa para o Flamengo. Mas convencer não convence, porque a gente tem na cabeça o que foi feito na temporada passada, né, João? O parâmetro mais próximo é o que foi feito na temporada passada. O torcedor pensa assim também. Perfeito. Eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, quando o Jorge Jesus estava aqui fazendo muito sucesso e incomodando muita gente, ouvíamos o seguinte: mas com esse elenco aí, qualquer treinador faz esse time jogar. Ouvimos isso muitas vezes. E o Jorge Jesus foi embora e o time não jogou mais como jogava. E aí eu acho o seguinte, esse time do Flamengo tem um grande desafio. Provar
que não é viúva de Jesus, que só não joga daquele patamar como o Jorge Jesus, né?